Teoria das colisões, tá? A teoria das colisões, ela é uma teoria interessante porque ela consegue explicar, né, de um ponto de vista como as reações químicas podem ocorrer. Por exemplo, entre um composto A e B, né, que reagem entre si, dando os produtos, tá certo? Vamos imaginar aqui você tem esse composto químico, tá? E a reação ela vai ocorrer se o cloro, por exemplo, né, encontrar o cloro, ou seja, nesse caso a gente está querendo formar NO2 mais Cl2, tá? Isso significa o seguinte: para a formação do cloro vai ter que acontecer, do Cl2, vai ter que acontecer três tipos de situações. A primeira, eles devem colidir e a energia de colisão deve ser suficiente para quebrar algumas ligações e formar novas ligações, e as partículas devem estar orientadas de tal forma que essas colisões sejam efetivas. Então o termo efetivo é interessante porque te dá uma noção, né, de como as reações têm que ocorrer. Vamos pegar esse primeiro caso antes da colisão. Então você tem o Cl em sentido aqui da molécula, vocês sabem então que você tem a temperatura, vocês vão ter um kT lá de temperatura, as moléculas estão vibrando com uma certa temperatura, de repente elas se encontram e há o choque entre o Cl e o oxigênio do NaOCl. O que acontece? Quando ocorre essa colisão ela não é efetiva. Tá? Ou seja, não sendo efetiva, não vai ocorrer reação química, você vai ter o quê? As moléculas simplesmente transferindo energia, né? Vai acontecer algumas coisas aqui, por exemplo, uma transferência de energia, se a colisão for elástica e assim por diante. Mas o mais interessante é que, para que ocorra a formação do Cl2, o Cl tem que estar orientado em direção do Cl. Então a teoria das colisões ela fala o seguinte: se tiver orientado e tiver uma colisão, você vai ter a reação se formando. Então você vai ter os dois produtos aqui, no caso o NO2 e o Cl2, tá certo? Então a teoria das colisões ela explica experimentalmente o quê? A velocidade de reação, né, pessoal? Quanto maior a velocidade de reação, maior vai ser o quê? Maior vai ser a frequência de colisão e a efetividade aqui das colisões na orientação certa. Lembrando que a partícula deve colidir, a colisão deve fornecer energia suficiente para que a reação ocorra e formem mais reagentes, formem mais produtos, né? E que ocorra a quebra e a formação de ligação, e também a partícula deve estar orientada, como eu mostrei aqui. Agora eu quero que vocês pensem, se isso é verdade, né? Se essa teoria funciona mesmo, o que acontece se nós aumentarmos a temperatura do sistema? Obviamente que nós vamos ter o quê? Mais colisões ocorrendo por tempo, né? Então essas moléculas vão estar se movimentando com maior velocidade, mais colisão efetiva vai ter. Então muito possivelmente em alguns casos, ou na maioria dos casos, aumentando a temperatura, você pode fazer o quê? Você pode fazer com que as colisões sejam mais efetivas, né? Ou seja, o maior número de partículas vão colidir por segundo. Isso é muito interessante. Nós vamos falar isso quando a gente fizer um estudo mais aprofundado, né? A gente vê lá em termodinâmica estatística e também na parte de cinética química, né? A gente consegue calcular essas frequências de colisão, né? Olhando partícula por partícula. Isso é muito interessante, né? Mas aqui é só para mostrar uma visão, como a gente gosta de mostrar uma visão molecular do que acontece numa reação química, e aqui uma visão da parte cinética, que eu acho muito interessante. Colisões efetivas, colisões não efetivas, formação de produtos, orientação das moléculas, né, que permite com que a reação ocorra, né, e colisão com energia suficiente para quebrar e formar ligações, novas ligações químicas, tá bom? Então essa é uma visão então da teoria de colisões, uma visão molecular, para que vocês tenham aí uma noção do que ocorre no nível molecular quando a gente fala então de teoria de colisão, tá bom?